Na Baruch FM, Direito e Justiça. Atualidades jurídicas, os direitos e deveres dos cidadãos pelas lentes da justiça. Apoio OAB, Subseção Lapa, São Paulo. Olá, ouvinte da Rádio Baruch FM, eu sou André Kageyama e este é mais um programa Direito e Justiça, uma parceria entre a Subseção Lapa da OAB São Paulo e a Web Rádio Baruch FM. O programa Direito e Justiça tem apoio do Grupo Petrópolis, Cerveja Itaipava, a cerveja 100%, beba com moderação, refrigerantes IT, descubra IT, nos sabores, Guaraná, limão, cola, laranja, Lemon Ice, água mineral Petra, toda a refrescância de uma água leve, pura e cristalina. Hospital Albert Sabin, um novo tempo, uma nova marca, o cuidado de sempre. Conheça o Centro Médico do Hospital Albert Sabin. Queridos ouvintes, o tema de hoje é a Comissão de Esportes da OAB Lapa. E eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Baruch FM o Dr. Maurício Benfica e seu irmão, o Dr. Fábio Benfica, ambos advogados, respectivamente presidente e vice-presidente da Comissão de Esportes da Subseção Lapa da OAB de São Paulo. Dr. Maurício, seja bem-vindo aos estúdios e ao programa da Direito e Justiça da Rádio Baruch FM. É um prazer lhe receber no programa. Prazer é todo meu, viu, André? Agradeço o convite aí, um abraço a todos os ouvintes. Espero poder ajudar um pouquinho aí no programa sobre o esporte aí da Lapa. Muito obrigado, Dr. Maurício. Seja bem-vindo igualmente, Dr. Fábio. É um prazer também lhe receber aqui nos estúdios, no programa Direito e Justiça. Olá, André. Boa tarde. Agradeço novamente pelo convite efetuado e estamos aqui para responder todas as questões sobre o esporte da OAB da Lapa. Muito obrigado, Dr. Fábio. Dr. Maurício, como que foi o seu ingresso na comissão? Como é que você... Na verdade, André, eu vim para Lapa a convite do Dr. Célio Luiz Bittencourt, inicialmente para integrar o time de futebol da subseção. Você veio para jogar, então? Sim, isso estou dizendo em 99, meados de 99 e início de 2000. Certo. Então a gente foi... jogando pelo time e fomos se destacando, não só dentro de campo, mas como fora também. E até que passei a ser o representante do time, que é um cargo... cargo não, né? É uma responsabilidade abaixo do presidente e do vice-presidente, do time, né? E até que o doutor Assir Fávero, que era o antigo presidente da comissão, quis sair um pouco aí das atividades e acabou indicando meu nome para o atual presidente. Entendi. E o doutor Fábio, como é que o senhor ingressou na comissão? Olha, eu ingressei na OAB da Lapa em 2005 para também jogar no time de futebol do campeonato principal da OAB. Vim a convite do meu irmão, o Maurício, que já jogava desde 99, e lá começamos a trilhar um caminho de conquistas, de reformulação das equipes, ou seja, começamos a dar uma profissionalizada no time, e isso foi chamando a atenção da direção da OAB da Lapa, principalmente do Dr. Assir Fávero, que era o presidente da comissão na época. E com a saída dele da comissão, o Dr. Celso Joia me convidou para ser o vice-presidente dessa comissão. Interessante, pô, que bacana. Essa profissionalização que o doutor mencionou, deu-se em que sentido? Nós contratamos um técnico, porque antigamente, quando a gente começou a jogar no time, era um próprio advogado do time que fazia essa função de técnico, e muitas vezes não dava certo, né? Porque você sabe, um time de advogado, todo mundo quer ter razão no campo, eu não quero sair, eu quero entrar. Aí então, grita lá, fala assim, vai lá, sobe pra lá. Aí já vira um outro jogador, pela ordem. E outra, o próprio campeonato que a gente disputava, ele passou a ser muito competitivo. Então não bastava você ter um time bom, você precisava ter, como o Dr. Fábio disse, uma profissionalização fora de campo. Então o que nós instituímos e fomos a primeira subseção a fazer isso? A ter um técnico profissional, a ter um campo para treino. Então toda semana, muitas vezes foi de terça-feira,
em Osasco, a gente toda semana tinha um treino, né, com a supervisão do professor, auxiliar técnico, preparador físico. Nossa, então foi uma evidente profissionalização levada ao extremo, assim. Isso foi por volta de 2006, 2007, né? Quando a gente viu essa necessidade de profissionalizar. E graças a Deus o caminho foi bom. Foi bom, a gente começou a sentir a melhora das nossas colocações nos campeonatos, até que em 2012 batemos campeões, entendeu? Que bom. Nós resolvemos fazer essa profissionalização, até o Dr. Maurício estava falando, porque todo mundo, quando caía no grupo da Lapa, lá no campeonato de futebol, já sabia que tinha 3 pontos garantidos na tabela. Porque a Lapa foi sempre um time mediano na tabela, e por alguns momentos a gente nem chegou a se classificar para a segunda fase. E teve esse momento que nós não nos classificamos para a segunda fase que a gente resolveu. Precisamos dar uma virada no time da Lapa, porque a Lapa é uma subseção muito grande, com muitos interessados em jogar aqui na Lapa e representar a Lapa no campeonato. E foi aí que o Maurício teve essa ideia de trazer um técnico que ele já estava trilhando um caminho no profissional, em categorias amadoras de alguns clubes aqui de São Paulo, e ele foi trazido para dar essa força para a gente e ajudar nessa profissionalização. Até porque, André, a Lapa, historicamente, ela é um bairro de futebol de várzea, das antigas, né? Então, campão de terra. Exatamente. Sim. Então a gente não conseguia entender o porquê a gente não conseguia, apesar de, né, no nosso campeonato só poder jogar advogados, a gente não conseguia manter um time bom. E foi aí que a gente trouxe, né, como o Dr. Fábio disse, o Márcio Zanardi, que foi o técnico que acabou revolucionando, e logo depois que alcançou os objetivos, até por uma questão pessoal dele e profissional, ele foi parar nas categorias de base do Corinthians. Não, bacana. Fez um excelente trabalho lá. Hoje ele está na categoria de base da Portuguesa, mas para você ver que a gente foi buscar recursos fora a advocacia, né? Porque os advogados só jogavam, né? De final de semana, não tinha nenhuma outra atividade. Isso também fez com que os inscritos, né, que participavam da Lapa, do nosso time, tivesse até uma condição melhor, né, de saúde. Isso que a gente também sempre se importou, né? Não só a competitividade do jogo, mas também a questão física, né? Proporcionar uma válvula de escape para esse estresse do dia a dia. Não se restringia só ao jogo que era de sábado, sim uma atividade regular, né, durante a semana, né? Isso foi importante aí para a gente poder começar a bater de frente com os melhores times do campeonato. E o mais engraçado é que quando nós começamos essa profissionalização de trazer um técnico de fora que não fosse advogado, as outras subseções começaram também a copiar a Lapa. Tanto é que hoje a maioria das subseções que disputam os campeonatos da CASP ou OAB CASP, eles têm um técnico de fora, fazem treinamento durante a semana. Para quê? Foi o que o Dr. Maurício disse. Não é só o jogo de final de semana, é esse encontro durante a semana, treinar, cuidar da saúde, isso é o espírito do esporte. Você congregar e cuidar da saúde ao mesmo tempo. E é interessante que os colegas falem sobre os reflexos do esporte no dia a dia, que embora seja conhecido, mas às vezes os nossos colegas que veem as competições, eles entendem como um sábado que o advogado geralmente joga a bola, que ele se uniu para jogar com outros advogados, e não é bem assim, né? O aspecto da comissão. Não, sem dúvida nenhuma. É o que o Dr. Fábio disse, é a junção dessas duas situações. A gente ter um time forte, que a preparação era importante, e essa questão de congraçar, né, entre os advogados. A gente está toda semana junto. Isso, nós temos amigos. O nosso time hoje, que iniciou lá em 2000, quando eu entrei, nós jogamos até hoje com eles. Nossa! Né?
Hoje nós estamos numa categoria já Master, né, que é acima de 39. E então todos os nossos amigos de lá de 99, 2000 estão ainda com a gente. Então é uma amizade de quase 20 anos. É uma amizade que se inicia no campo e se reflete extra-campo, né? E a gente sempre jogou junto. E, são advogados que desde a época que jogavam com a gente lá atrás, nunca saíram da subseção e sempre estão com a gente. Isso que também é uma coisa que vale muito para a vida, aí essa amizade que a gente fora constrói, essa amizade dentro do próprio time, nós também temos amizade com todos os outros advogados das outras subseções que também participam do campeonato desde essa época que a gente entrou. O Maurício entrou em 2000, eu já entrei em 2005. Você vê o campeonato, praticamente são as mesmas pessoas de lá atrás. Então você está sempre encontrando velhos conhecidos, encontra no fórum, às vezes tem processo contra, audiência. Isso que me chamou a atenção, doutor, é quando você tem um processo contrário contra contrário, você está por um lado, o colega está pelo outro, e você se encontra com esse colega num time adversário, né? Os doutores podem falar se já teve algum conflito em campo que se iniciou de uma ação judicial? Não, assim, eu já tive, lembrando aqui, tanto tempo aí à frente desse time, mas que eu posso lembrar que eu tive sim um colega que patrocinava uma ação pela parte contrária, e eu não o conhecia pessoalmente, né? Eu sabia o nome dele, porque ele assinava as petições do lado de lá, até que eu escutei o nome dele, que ele tinha um nome diferente, e eu escutei esse nome no time adversário no jogo. E eu falei, não é possível que tenha dois. Acabou o jogo, fui falar com ele, e realmente era ele, e a gente, na semana seguinte, acabamos fazendo um acordo. Ai, que beleza. Isso tem. Mas deve ter várias histórias aí em outras subseções, de outros colegas. Já tivemos até, engraçado, que ter no mesmo time, advogados que estavam patrocinando causas diversas. Então, assim, você acaba conversando com um advogado e até tenta fazer um acordo, porque a gente sabe que o acordo, muitas vezes, não depende só do advogado. Fala, doutor, se não me passar a bola, eu não vou fazer aquela cláusula. Ou você não joga mais. Ou você não joga mais, vão te tirar do time. Põe a bola debaixo do braço e sai correndo. Exatamente. Mas, assim, o bom é isso. Esse encontro dos advogados é legal porque você acaba formando um grupo de conhecidos, e que isso reflete não só no lado esportivo, mas também no profissional. No lado profissional, forma uma verdadeira família ali, né? Sim, a gente sempre... nós somos conhecidos como uma família Lapa, é verdade. Nosso time tem um pessoal 100%. Legal. Não tem como não dizer 100%, porque o pessoal é gente fina demais. É joia, né? Falando aí em família, eu gostaria de saber dos doutores aí, como que é trabalhar em família, que os doutores são irmãos, né? Somos sócios, inclusive, também, né? Sócios também? No escritório, somos sócios. A gente procura dividir, né, um pouco as tarefas que a gente tem, e mais essa que o doutor Celso nos confiou aí de estar à frente do esporte da Lapa. Então, a gente hoje, falando um pouquinho da comissão, né, para a gente poder explicar como que a gente faz hoje. Hoje nós temos 3 categorias do futebol, e só aí é uma administração de quase 100 advogados. Nossa. Então... Você tem as reservas também, né? Os times, em média, são 30 advogados, 30 e poucos por categoria, né? Então, nós estamos falando de quase 100 advogados que já nos consome aí bastante tempo no dia a dia, agora com esses grupos de WhatsApp, né? O dia inteiro fazendo programação de jogo, de logística para os jogos, onde joga, com quem joga, qual uniforme que vai jogar, que horas tem que estar no campo, o que tem que levar. Então a gente procura, eu e o Dr. Fábio, nos dividirmos, né, nas tarefas. São 3 times, né? Óbvio que a gente tem as pessoas que estão mais no dia a dia dos times,
que integram nossa comissão, que ajudam a gente mais próximo, porque, por exemplo, tem sábado que tem 3 jogos, né? Vixe. As 3 categorias. Sábado, acho que... Sábado passado. Foram 3 jogos seguidos. E aí, como é que vocês se dividem? Cada um cuida eu fui em 2 e o Dr. Fábio foi em outro. Mas jogando ou só eu joguei em um, atuo na comissão técnica do outro, né? Que é do veteraníssimo, que é acima de 50 anos. E o Dr. Fábio foi... atua junto na comissão técnica do nosso time principal, que é o time mais novo, né? Ah, entendi. É o time que, já sendo advogado, você já pode integrar o time. Pô, bacana. Esse ano eu não tô nem... Eu jogava, mas esse ano eu não tô jogando, porque eu tô com um problema no joelho que tá me impedindo de jogar esse ano. Somos 2, então, doutor. Então, André, só para finalizar, você vê que assim, a própria... administrar esses 3 times já é bastante coisa, porque cada time tem uma exigência, cada time tem um problema que a gente tem que, junto com o representante do time, tentar solucionar. Problemas de muita gente, às vezes, ou pouca gente, que muita gente machucada. Isso faz parte, né? Então você tem que semanalmente, não digo semanalmente, mas uma vez por mês a gente procura se reunir com os representantes dos times para poder ver como é que tá, se precisa de alguma coisa, porque o apoio é mais, né, como o nosso apoio financeiro, ele é rateado entre todos os integrantes, então é um apoio mais emocional, um apoio logístico que a gente pode dar aí durante a semana. E fora também que a gente também tem que controlar essa parte. Cada campeonato tem o seu regulamento. São 3 campeonatos com regulamentos um pouco a base é a mesma, mas cada um tem suas especificidades, cada regulamento. Então tem regulamento que a gente tem que jogar, são 3 cartões amarelos. A gente também controla essa parte, de saber quem pode jogar, quem está suspenso. Às vezes também tem julgamento na comissão de esportes. Eu sou um dos membros do TJD, da OAB CASP, que é uma auditoria. É como se fosse um STJD. STJD. Exatamente. É isso, é igualzinho. Então, a gente julga os casos de disciplina, casos de WO, se eventualmente tenha. Enfim, a gente faz toda essa parte de julgamento com a presidência, né? Eu vou dizer aqui, do Dr. Célio Luiz Bittencourt, que é o presidente do tribunal do TJD da OAB CASP. Que legal, bacana, interessantíssimo. Você está ouvindo na Baruch FM Direito e Justiça. Apoio OAB Subseção Lapa, São Paulo. Senhores ouvintes, esse é o programa Direito e Justiça. Hoje nós recebemos aqui o presidente e vice-presidente da Comissão de Esportes da OAB Lapa, o Dr. Maurício Benfica e o Dr. Fábio Benfica. Lembrando que o programa Direito e Justiça tem apoio do Grupo Petrópolis, Cerveja Itaipava, cerveja 100%, beba com moderação, refrigerantes IT, descubra IT, nos sabores Guaraná, limão, cola, laranja e lemon ice. Água mineral Petra, toda a refrescância de uma água leve, pura e cristalina. Hospital Albert Sabin, um novo tempo, uma nova marca. O cuidado de sempre. Conheça o Centro Médico do Hospital Albert Sabin. Lembrando também que o programa Direito e Justiça é uma parceria da Seccional Lapa da OAB de São Paulo e a rádio Baruch FM. Dr. Maurício, quais são as competições atualmente disputadas pela OAB Lapa? O que a gente está jogando? De coletivo, né, no esporte coletivo, são os 3 campeonatos de futebol de campo, né, que é o principal, o veterano e o veteraníssimo, né. Agora, sempre tem, né, a CASP organiza, se os advogados que estão nos ouvindo aí entrarem no site da CASP e acessar o link Esporte e Lazer, vai ver a quantidade de esportes que a CASP patrocina. Mais de 90% dos esportes que são patrocinados são individuais. Então, o advogado vai lá, se inscreve naquele determinado campeonato. Eu vou dizer aí, judô, xadrez, surf, tem tênis. Campeonato de sinuca. Eu já participei do campeonato de sinuca, já participei do campeonato de truco. Truco também? Truco, tem, 6, né? Truco, 6. Poker tem também, não?
Pôquer está começando... Eles estão tentando organizar. Teve um ano passado a ideia de um campeonato, mas da última hora acabou não tendo. Mas tá dentro da programação. E eu até sugiro aí para os advogados da Lapa aí que estão nos ouvindo que sempre procure o caminho mais fácil para você participar do esporte acessando o site da CASP, porque lá você vai se identificar com algum esporte, né? E naturalmente, se você é um inscrito da Lapa, você já vai estar representando a subseção. Se você ganhar um campeonato desse, vai estar lá mencionando o seu nome e a subseção que você você representa, entendeu? Digamos que um colega aqui da Lapa, eu, por exemplo, que eu me inscreva para um campeonato de truco. Eu fazendo essa inscrição, é obrigatório comunicar a comissão de esportes? Não, não de precisa? jeito nenhum, mas não. Como é que eu disse, nos esportes individuais, nas categorias individuais, não há necessidade, porque é uma coisa individual. Você, obviamente que a gente está sempre à disposição para todos os colegas que qualquer apoio que precisar, que queiram participar, mas em competição é muito mais rápido e simples você ir direto no site da CASP, efetuar a tua inscrição e mencionar que você é um atleta, né, da OAB Lapa, que se você tiver êxito, obviamente vai aparecer sim que você está representando a Lapa. Nós temos um colega advogado que joga futebol conosco lá nos campeonatos e ele participa anualmente do campeonato de xadrez. Ele é um representante da OAB Lapa no xadrez. Poxa, que interessante. Como já teve que a gente já apoiou e deu o aval para que a pessoa fosse no campeonato de judô, né? No campeonato de tênis. Tinha um advogado nosso, hoje ele não está mais em São Paulo, por isso que ele não disputa mais pela Lapa, mas sempre disputou o campeonato da CASP de tênis, né? Tanto individual quanto em duplas. Nós tentamos montar até acho que foi ano passado, né, Maurício, que a gente tentou montar a equipe de vôlei. Faltou quórum. Assim, não teve... A gente até tentou... Vôlei feminino e masculino. Tanto, nos dois a gente conseguiu até montar um time, né? Mas aquilo que a gente fala, se você só tem 6 para jogar... Não dá nem fatalmente, pra treinar, né? Não, e ali, fatalmente um outro não vai poder ir num sábado que tem um jogo, porque sábado à tarde é complicado, com família. Então a gente acabou liberando todos para ir jogar em outras equipes, porque aí não se montou equipes de subseção específica. A CASP pegou todos os interessados e dividiu, que aí tinha 6 da Lapa, 6 de Itaqueras, 10 de Santana, sei lá, juntaram todos e fizeram times. Montaram 4, 5 times, mas é muito pequeno ainda. Mas sem identificação de uma subseção específica, como é o caso do futebol. Que são 18, 19 subseções que participam. Interessante. São muitas subseções envolvidas, tanto no principal, quanto no Master, quanto no veteraníssimo. Então fica o apelo para os advogados e advogadas, até o apelo, o pedido, né? Para que procurem a comissão de esportes da OAB da Lapa, aqueles que tiverem interesse em participar do time de vôlei, para que componham aí, representar a nossa querida subseção Lapa nas competições. O engraçado é que, infelizmente, ainda nós somos o país do futebol. Assim, por mais que nós vivemos o futebol, gostamos de futebol, mas a gente também tem que incentivar outras práticas esportivas. Então, assim, a nossa intenção e a da OAB, CASP, OAB, é sempre patrocinar todos os tipos de eventos esportivos para os advogados. Interessante, é uma forma de construir uma rede de contatos, né? O famoso networking. Sim. Doutores, e perguntar para o doutor Fábio, é permitido patrocínio de equipe? Nós temos hoje empresas que patrocinam? O patrocínio é permitido, porém nós não temos patrocínio. Já tivemos no passado, mas atualmente nós não temos. Hoje o patrocínio cada atleta paga uma mensalidade
para a manutenção do time. Nós já fomos atrás de patrocínio esses últimos tempos, mas a gente não conseguiu nenhum patrocínio para as equipes. E a dificuldade, André, na verdade, é muito porque as empresas precisam de uma formalização, né? Então não dá para ser um dinheiro jogado, né, para comprar um uniforme, por exemplo. Não, teria que ser com CNPJ, teria que ser com a emissão de nota fiscal. E isso a gente não tem, né? Isso teria que... A gente já tentou agora, desde que o Dr. Celso assumiu, a gente tentar arrumar um patrocínio via a subseção, que pode ser muito mais viável em razão da subseção ter uma empresa aberta, CNPJ, tudo direitinho, que facilita, né, a aproximação dessas empresas para poder e até cumprir a lei que tem no incentivo do esporte, né? Entendi. E é importante frisar que o valor que é destinado à subseção, ele é destinado para a comissão de esportes, no caso, né, se houver esse patrocínio, para aquisição de material, de transporte, alimentação, premiação. A premiação a própria CASP já providencia. Mas é mais aquela a dificuldade de troca de uniforme, né? Porque todo ano a gente... não digo todo ano, mas a cada 2 anos a troca de uniforme. E hoje a gente tem que ter um caixa, né? Cada time nosso tem o seu tesoureiro que toma conta dessa parte financeira e não tem como, tem que ter. Tem que ter, né? Para organização. Então nós temos lá uma mensalidade, todo mundo paga uma mensalidade para que a gente consiga bancar todos os custos do time, como a gente disse aí atrás. Os custos são altos, né? A gente tem custo com treinador, todo jogo a gente tem custo com água, com medicamentos, aluguel de campo. Nós que pagamos, né? A CASP ela só organiza o campeonato, né? Tem as pessoas que organizam o campeonato e paga arbitragem. O restante, a gente tem que ter mando de campo. A gente tem 2 campos aqui na região que a gente manda, até porque nós temos 3 times. Um é no Centro Esportivo Pelezão. Legal. E o outro é aqui em Pirituba. Campo dos Engenheiros de Pirituba. Que é bem ali na estação Pirituba da CPTM. Legal. E para quem quiser assistir às competições, aos jogos, paga uma entrada, liberado? Não, é tudo... Entrada franca. São todos campos abertos, que qualquer pessoa pode assistir. As tabelas, elas são divulgadas no site da CASP, e a gente está até vendo aí a possibilidade de a gente incluir isso como uma agenda no próprio site da subseção nossa. Legal, fica mais fácil de acompanhar. Exatamente. Né? Doutores, quais foram as conquistas amealhadas até agora sobre a presidência atual? Olha, da presidência atual, no futebol, né, a gente teve em 2016, né, já quase nos primeiros meses aí da gestão do Dr. Celso, a gente, como o nosso time principal foi campeão em 2015 do campeonato de São Paulo e região, nós fomos convidados pela CASP para jogar a Supercopa, que foi enfrentar o campeão do interior, porque há um campeonato de subseções do interior. Então, a Lapa foi a campeã do principal e jogamos contra Jundiaí, que foi o campeão do estadual. Esse jogo foi em Cajamar, e depois de um jogo de 1-1 aí, a gente acabou levando os pênaltis aí. Meu Deus! E foi a última taça que nós tivemos no futebol. Legal, interessante, que bacana. E quais são os planos futuros da Comissão de Esportes? Doutor Fábio? Os planos futuros, nós estamos querendo incentivar ainda mais a subseção no campeonato de futebol, trazer mais advogados para conhecer esse trabalho que a gente tem feito no futebol e que para esse trabalho seja refletido em outros esportes que possa ter interesse dos advogados inscritos na Lapa. Como dissemos, a gente tem interesse de montar esse time de vôlei, ver mais pessoas da OAB da Lapa
participando do campeonato de xadrez, porque isso também eleva o nome da Lapa. Então, esses são os nossos planos. E também divulgar em outras competições também. Eu acho que o Dr. Celso sempre nos apoia nesse sentido de procurar aí novas alternativas, e é isso que a gente vai fazer, André. Legal. Procurar aí ter o maior número de advogados inscritos da Lapa participando de competições aí patrocinadas pela CASP. Bacana. Eu quero agradecer ao Dr. Maurício, Dr. Fábio Benfica, pela entrevista. Infelizmente o nosso tempo se esgotou e quero agradecer a audiência dos nossos ouvintes, agradecer a diretoria da OAB Lapa, a Rádio Baruch, agradecer os nossos colaboradores, nossos patrocinadores, o Grupo Petrópolis, Cerveja Itaipava, cerveja 100%, beba com moderação. Refrigerantes IT, descubra IT, nos sabores Guaraná, limão, cola, laranja, lemon ice. Água mineral Petra, toda a refrescância de uma água leve, pura e cristalina. Hospital Albert Sabin, um novo tempo, uma nova marca, o cuidado de sempre. Conheça o Centro Médico do Hospital Albert Sabin. Lembrando que o programa Direito e Justiça é uma parceria entre a Subseção Lapa da OAB de São Paulo e a Web Rádio Baruch FM. Agradeço a audiência de todos e os espero no próximo programa Direito e Justiça. Você ouviu na Baruch FM Direito e Justiça. Atualidades jurídicas, os direitos e deveres dos cidadãos pelas lentes da justiça. Apoio OAB, Subseção Lapa, São Paulo.